Era uma noite fria e chuvosa na cidade de São Paulo, onde o vento cortava como lâminas invisíveis e o som da chuva parecia ecoar pelos becos desertos. Na mansão dos Albuquerque, uma das famílias mais ricas do país, a atmosfera era de ostentação e elegância. O patriarca, Dom Gustavo Albuquerque, estava sentado em sua poltrona de couro, observando o reflexo das gotas de chuva escorrerem pela janela do salão principal. Ele era um homem de 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos que carregavam o peso de segredos que poucos poderiam imaginar. A família inteira estava reunida para discutir os negócios da empresa, mas algo parecia fora do lugar. Uma sensação incômoda rondava a sala, como se o destino estivesse prestes a bater à porta daquela casa imponente. Enquanto isso, nas ruas escuras e molhadas, um mendigo caminhava lentamente, arrastando os pés descalços pelo asfalto gelado. Seu rosto estava coberto por uma barba longa e desgrenhada, e seus olhos refletiam uma mistura de dor e esperança. Ele carregava consigo apenas um pequeno saco de pano, amarrado com cuidado, como se guardasse algo precioso. O homem parou em frente aos portões dourados da mansão, admirando a grandiosidade da construção que parecia flutuar sob a luz dos lampiões. Ele hesitou por um momento, mas a sede e o cansaço falaram mais alto. Com passos trêmulos, ele tocou a campainha, sabendo que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. Dentro da mansão, o som estridente da campainha ecoou pelos corredores, interrompendo a conversa tensa entre os Albuquerque. Todos se entreolharam surpresos. Quem seria louco o suficiente para aparecer ali em plena noite de tempestade? A governanta Dona Marta, uma mulher de meia idade com um coração bondoso, foi até a entrada para atender. Ao abrir a porta, ela deparou-se com um mendigo encharcado, tremendo de frio. Ele ergueu os olhos, revelando um brilho peculiar, e disse com voz rouca: "Por favor, só um copo d'água." Dona Marta hesitou por um instante, mas logo o convidou a entrar, movida por sua compaixão. O que ela não sabia era que aquele gesto aparentemente simples desencadearia uma série de eventos que abalaria os pilares daquela família poderosa. O mendigo foi conduzido até a cozinha, onde Dona Marta serviu um copo d'água fresca. Enquanto ele bebia devagar, tentando recuperar o fôlego, a curiosidade tomou conta da governanta. Ela observou suas mãos calejadas e notou algo estranho. Um anel antigo, quase gasto pelo tempo, enroscado em seu dedo. Era um anel que parecia pertencer a outra época, com detalhes intrincados que contavam histórias de nobreza e poder. Dona Marta franziu a testa, intrigada, mas decidiu não fazer perguntas. No entanto, o mendigo parecia perceber o interesse dela e, após alguns segundos de silêncio, murmurou: "Este anel já foi muito importante para alguém. Alguém que vocês conhecem bem." Suas palavras soaram como um trovão, ecoando pelas paredes da cozinha e fazendo Dona Marta sentir um calafrio percorrer sua espinha. A notícia de que um mendigo havia entrado na casa chegou rapidamente aos ouvidos de Dom Gustavo, que estava furioso. Ele marchou até a cozinha, seguido por sua esposa, Dona Regina, e seus 2 filhos, Tiago e Isabela. Quando viu o homem sentado à mesa, vestido em trapos e segurando o copo d'água com mãos trêmulas, Dom Gustavo sentiu uma pontada de desprezo. "Quem é você e o que está fazendo aqui?" perguntou ele com a voz grave e autoritária. O mendigo levantou os olhos lentamente, encarando o milionário com uma intensidade que fez todos na sala prenderem a respiração. "Eu vim aqui porque tenho algo a dizer. Algo que vocês precisam ouvir", respondeu ele com uma calma assustadora. Dom Gustavo bufou impaciente, mas algo no olhar do mendigo o fez hesitar. Ele ordenou que o homem falasse enquanto sua família observava em silêncio, divididos entre o medo e a curiosidade.
O mendigo, então, começou a contar uma história que remontava a décadas atrás, quando ele era apenas um jovem sonhador, apaixonado por uma garota que nunca deveria ter amado. Ele falou sobre uma traição cruel, uma separação forçada e um segredo que foi enterrado profundamente para proteger a reputação de uma família poderosa. À medida que as palavras saíam de sua boca, os olhos de Dom Gustavo começaram a arregalar-se, como se finalmente entendesse o significado daquela visita inesperada. A história do mendigo era tão dolorosa quanto envolvente. Ele falou sobre uma jovem chamada Luciana, que havia sido criada em uma família humilde, mas que possuía uma beleza e uma pureza que cativava todos ao seu redor. Eles se conheceram em uma festa clandestina organizada por amigos de infância de Luciana, e desde o primeiro olhar houve uma conexão instantânea. O amor floresceu rapidamente, mas logo eles descobriram que estavam destinados a viver uma tragédia. Luciana era prometida a outro homem, alguém escolhido por sua família para garantir sua ascensão social. O mendigo, que na época era um jovem trabalhador braçal, sabia que jamais poderia competir com a riqueza e o poder daquele pretendente. Mas o destino tinha outros planos. Meses depois, Luciana descobriu que estava grávida, e o choque dessa revelação dividiu sua família. Seu pai, um homem severo e orgulhoso, decidiu tomar medidas drásticas para proteger a honra da família. Ele contratou capangas para intimidar o jovem amante, forçando-o a fugir da cidade sem sequer se despedir de Luciana. O mendigo contou que foi emboscado, espancado e deixado para morrer em uma estrada deserta. Após dias vagando sem rumo, ele conseguiu encontrar abrigo em uma pequena vila, onde viveu como um fantasma do passado, incapaz de esquecer o amor que havia perdido. Enquanto isso, Luciana foi obrigada a se casar com o pretendente escolhido, mas nunca superou a dor de perder o homem que amava. Quando o mendigo terminou sua narrativa, todos na cozinha estavam em silêncio absoluto. Dom Gustavo, que até então mantinha uma postura arrogante, parecia estar lutando contra algo dentro de si. Foi então que o mendigo tirou o anel de seu dedo e o colocou sobre a mesa. "Este anel pertenceu a Luciana", disse ele, com a voz embargada. "Ela me deu antes de sermos separados. Agora eu sei que ela está morta, mas também sei que o filho que ela carregava ainda está vivo. E esse filho é um Albuquerque." As palavras caíram como uma bomba, fazendo a família inteira ofegar em choque. Dom Gustavo cambaleou para trás, enquanto sua esposa levava as mãos à boca, horrorizada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dom Gustavo parecia ter sido atingido por um raio, sua expressão alternando entre incredulidade e raiva. Ele encarou o mendigo, tentando discernir se aquilo era algum tipo de mentira elaborada ou uma verdade devastadora. "Você está mentindo!" gritou ele, sua voz ecoando pela cozinha. Mas o mendigo permaneceu firme, seus olhos fixos nos de Dom Gustavo, como se pudesse ver através de sua alma. "Eu não espero que você acredite em mim", disse ele calmamente. "Mas há provas que confirmarão tudo o que eu disse." Foi então que o mendigo revelou algo que deixou todos ainda mais chocados. Ele mencionou uma carta escrita por Luciana pouco antes de sua morte, uma carta que detalhava toda a verdade sobre sua gravidez e o destino de seu filho. Segundo ele, a carta havia sido entregue a um advogado de confiança que prometeu guardá-la até que fosse seguro revelar seu conteúdo. "Essa carta está em um cofre, em um banco no centro da cidade", continuou o mendigo. "Se vocês forem até lá, descobrirão a verdade e saberão quem realmente é o herdeiro legítimo desta fortuna." As palavras do mendigo pairaram no ar, como uma nuvem pesada, sufocando cada pessoa naquela sala.
Dona Regina começou a chorar baixinho, enquanto Tiago e Isabela trocavam olhares confusos. Eles sempre acreditaram que eram os únicos herdeiros da fortuna dos Albuquerque, mas agora essa certeza estava sendo questionada. Dom Gustavo, por outro lado, parecia estar à beira de um colapso. Ele sabia que aquela revelação poderia destruir tudo o que ele construiu ao longo de sua vida, expondo segredos que ele jurou levar para o túmulo. O clima na mansão tornou-se insuportável. Dom Gustavo ordenou que o mendigo fosse levado para um quarto de hóspedes, enquanto ele e sua família discutiam o próximo passo. "Isso é absurdo!" exclamou ele, andando de um lado para o outro, na sala de estar. "Não podemos simplesmente aceitar as palavras de um desconhecido." Dona Regina, ainda abalada, tentou acalmá-lo, mas ele estava irredutível. "Temos que verificar essa carta", disse ela com a voz trêmula. "Se for verdade, precisamos enfrentar as consequências." Tiago e Isabela permaneceram em silêncio, processando a magnitude do que havia sido revelado. Na manhã seguinte, Dom Gustavo e seu advogado foram até o banco mencionado pelo mendigo. O cofre estava lá, exatamente como ele havia dito. Com as mãos trêmulas, Dom Gustavo abriu o envelope que continha a carta de Luciana. À medida que lia as palavras escritas, sua expressão mudava de raiva para desespero. A carta detalhava tudo: o romance proibido, a gravidez, a separação forçada e o nascimento de um menino que foi dado para adoção para proteger sua identidade. Luciana escreveu que sempre soube que seu filho era o verdadeiro herdeiro dos Albuquerque, mas que não teve escolha a não ser deixá-lo partir. Quando Dom Gustavo voltou para casa, ele estava irreconhecível. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ele reuniu a família na sala de estar e, com grande dificuldade, compartilhou o conteúdo da carta. "Tudo o que ele disse é verdade", admitiu ele, com a voz embargada. "Há um herdeiro legítimo, e ele não é nenhum de nós." O impacto dessas palavras foi devastador. Tiago e Isabela começaram a chorar, enquanto Dona Regina desabava no sofá, incapaz de processar a realidade. Nos dias que se seguiram, a mansão dos Albuquerque foi tomada por uma atmosfera sombria. Cada membro da família lidava com a revelação à sua maneira. Mas o peso da verdade era insuportável. Dom Gustavo, consumido pela culpa, isolou-se em seu escritório, bebendo até cair. Ele sabia que a única maneira de corrigir o erro do passado era encontrar o filho de Luciana e devolver-lhe o que era seu por direito. Mas como encontrá-lo? O mendigo explicou que o menino havia sido entregue a um orfanato em uma cidade distante, mas que todas as pistas sobre sua identidade haviam sido apagadas para protegê-lo. Tiago e Isabela, por outro lado, estavam divididos entre o choque e a raiva. Eles sempre acreditaram que eram os herdeiros naturais da fortuna da família, e agora essa certeza havia sido arrancada deles. "Como isso pode estar acontecendo?" perguntou Isabela em meio às lágrimas. "Nós crescemos acreditando que este era nosso destino." Tiago, mais pragmático, sugeriu contratar detetives particulares para localizar o herdeiro perdido. "Se ele existe, precisamos encontrá-lo", disse ele com determinação. "Mas não vamos desistir sem lutar." Enquanto isso, o mendigo permanecia na mansão, observando tudo de longe. Ele sabia que sua presença havia causado uma reviravolta monumental, mas também sentia um peso enorme no coração. Ele não queria destruir a família, apenas buscar justiça para Luciana e seu filho. Certa noite ele encontrou Dona Marta na cozinha, preparando chá. "Você acha que estamos fazendo a coisa certa?" perguntou ele, com um suspiro cansado. Dona Marta olhou para ele com ternura. "A verdade sempre encontra seu caminho", respondeu ela. "Só espero que todos estejam preparados para enfrentá-la." Os detetives contratados por Tiago começaram a investigar pistas sobre o paradeiro do herdeiro perdido.
Após semanas de trabalho árduo, eles finalmente encontraram algo promissor. Um homem chamado Daniel, que vivia em uma pequena cidade no Mlimsa, interior do estado. Ele era adotado, e sua data de nascimento coincidia com a época mencionada na carta de Luciana. Além disso, havia registros de que ele havia sido entregue a um orfanato pouco depois de seu nascimento. Quando Tiago recebeu essas informações, ele decidiu viajar pessoalmente para conhecer Daniel. Daniel era um homem simples, com uma vida tranquila e feliz. Ele trabalhava como professor em uma escola local e era muito querido pela comunidade. Quando Tiago apareceu em sua casa, ele ficou surpreso e confuso. "Quem é você?" perguntou ele com cautela. Tiago explicou quem era e por que estava ali, revelando a história de Luciana e o possível vínculo de parentesco entre eles. Daniel ouviu tudo em silêncio, sua mente tentando processar as informações. Ele nunca havia pensado muito sobre sua origem, mas agora sentiu uma curiosidade crescente. Após algumas horas de conversa, Daniel concordou em fazer um teste de DNA para confirmar sua ligação com os Albuquerque. Enquanto aguardavam os resultados, Tiago e Daniel começaram a desenvolver uma estranha conexão. Apesar de suas diferenças, eles perceberam que tinham mais em comum do que imaginavam. Tiago confessou que estava com medo do que aconteceria se Daniel fosse realmente o herdeiro legítimo. "Minha vida inteira foi construída sobre uma mentira", disse ele com tristeza. "E agora, não sei quem eu sou." Os resultados do teste de DNA chegaram uma semana depois, e eles confirmaram o que todos já suspeitavam. Daniel era, de fato, o filho de Luciana e o herdeiro legítimo dos Albuquerque. A notícia foi recebida com uma mistura de alívio e angústia. Para Daniel, era um momento de descoberta e autocompreensão, mas também de incerteza sobre o futuro. Ele nunca havia desejado riqueza ou poder, e agora estava sendo forçado a entrar em um mundo completamente diferente do que conhecia. Na mansão, a revelação causou uma onda de emoções conflitantes. Dom Gustavo, que inicialmente resistia à ideia, decidiu abraçar Daniel como parte da família. Ele sabia que era a única maneira de reparar os erros do passado e honrar a memória de Luciana. Dona Regina, por outro lado, estava dividida entre o amor pelos filhos biológicos e o desejo de acolher Daniel. "Ele é sangue do nosso sangue", disse ela, com lágrimas nos olhos. "Não podemos ignorar isso." Tiago e Isabela, embora relutantes, também aceitaram a verdade, embora ainda estivessem lutando para encontrar seu lugar nessa nova realidade. O mendigo, que havia desempenhado um papel crucial nessa jornada, decidiu partir. Ele sabia que sua missão estava completa e que era hora de seguir em frente. Antes de ir embora, ele encontrou Daniel e lhe deu o anel de Luciana. "Isso pertence a você", disse ele com um sorriso triste. "Use-o como um lembrete de quem você é e de onde veio." Daniel aceitou o anel com gratidão, prometendo nunca esquecer a história de sua mãe e o sacrifício que ela fez por ele. Com o tempo, Daniel começou a se adaptar à sua nova vida. Ele decidiu usar sua posição para ajudar os menos favorecidos, fundando uma organização que oferecia apoio a crianças órfãs e famílias carentes. Seu coração compassivo e sua humildade conquistaram o respeito de todos ao seu redor, incluindo os próprios Albuquerque. Dom Gustavo, impressionado pela integridade de Daniel, nomeou-o como o novo líder da empresa familiar, acreditando que ele seria capaz de guiá-la com sabedoria e justiça. Tiago e Isabela, embora ainda estivessem ajustando-se à mudança, aprenderam a ver Daniel não como um rival, mas como um irmão. Eles perceberam que a verdade havia libertado todos eles de uma mentira que os prendia há décadas. Juntos, eles começaram a reconstruir os laços familiares, baseados em honestidade e amor. "Talvez isso tenha sido necessário", disse Isabela, em uma conversa íntima com Daniel,
para nos lembrar do que realmente importa. A mansão dos Albuquerque, que antes era sinônimo de poder e ostentação, transformou-se em um lar cheio de calor e união. Os segredos do passado foram finalmente enterrados e a família aprendeu a abraçar o futuro com esperança. Daniel, por sua vez, sentia-se grato por ter encontrado sua verdadeira identidade e por ter ganhado uma família que o amava pelo que ele era e não pelo que ele representava. Meses depois, a família organizou uma cerimônia emocionante para homenagear Luciana e celebrar a reconciliação. O evento foi realizado no jardim da mansão, decorado com flores brancas e velas que iluminavam a noite como estrelas. Durante a cerimônia, Daniel fez um discurso tocante, lembrando a todos da importância de buscar a verdade e de nunca abandonar o amor, mesmo diante das adversidades. Minha mãe sacrificou tudo por mim, disse ele, com a voz embargada. E hoje, eu sei que ela está em paz, sabendo que sua história finalmente foi contada. No final da noite, enquanto todos dançavam e riam, Dom Gustavo observava a cena com um sorriso nostálgico. Ele sabia que havia cometido muitos erros ao longo de sua vida, mas também sabia que havia encontrado a redenção ao lado de sua família. Ele se aproximou de Daniel e colocou uma mão em seu ombro. Você trouxe luz para esta casa, disse ele com sinceridade. E eu não poderia estar mais orgulhoso de chamá-lo de meu filho. Assim, a história dos Albuquerque chegou a um capítulo de cura e renovação. O mendigo que bateu a porta em uma noite chuvosa havia iniciado uma jornada que transformou vidas e revelou verdades escondidas por décadas. E, embora o passado não pudesse ser alterado, o futuro estava cheio de possibilidades. Afinal, é na busca pela verdade que encontramos o verdadeiro significado da vida.